Bom, então deixa eu começar de novo, né? Já que não é isso, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês para o painel Missão Integral em um Mundo Desintegrado. E nós temos o privilégio hoje de termos conosco dois, se chama painelistas? Eu não sei. Paneleiros, ok. Temos o privilégio de termos aqui o Rubens Múzio, que provavelmente vários já conhecem. O Rubens é pastor, escritor, professor de teologia, e ele vai começar esse momento, daqui a alguns minutos, dando uma introdução, dando um embasamento teológico para o conceito da missão integral. E temos também o Roberto. Roberto é empresário e ele é presidente do Conselho Internacional da Visão Mundial. Então, um homem que está muito envolvido, tanto no conceito do que é missão integral, mas também na prática. E é interessante que o nosso tema aqui, em um mundo, missão integral em um mundo desintegrado, talvez se você esteve no meu seminário anterior, você viu isso daqui, mas é muito interessante que nós vivemos realmente, todos nós percebemos isso facilmente, num mundo em crise, e nós podemos falar de diferentes tipos de crise. Nós podemos falar de crise política e étnica. Por exemplo, agora mesmo o mundo está vivendo, estão ocorrendo nesse momento pelo menos 80 guerras ao redor do mundo, 40 milhões de refugiados como resultado dessas guerras, mais ou menos 250 milhões de cristãos que estão sendo perseguidos ao redor do mundo por causa da sua fé. Ao mesmo tempo, nós vivemos num mundo que vive uma forte crise ambiental, e eu não preciso falar para vocês os detalhes sobre essa crise ambiental, porque certamente é algo que todos nós estamos escutando ou lendo nos jornais, escutando nos programas de rádio, de televisão, sem falar nessa profunda crise econômica, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, em que ninguém sabe exatamente onde é que nós vamos parar. E duas razões principais para essa forte crise econômica, quando nós analisamos, nós podemos chegar à conclusão de que tem muito a ver com ganância e egoísmo da parte dos mais poderosos. E quando nós pensamos em crise social, nós sabemos que os menos favorecidos muitas vezes são vulneráveis simplesmente porque são do sexo feminino ou porque nasceram numa determinada região do mundo. E aí nós vemos que nós estamos com uma série de crises. E alguém disse que o aumento da desnutrição ao redor do mundo é tanto que aproximadamente 14% de todas as crianças do mundo estão malnutridas. E nos próximos 40 anos, nós precisaremos produzir tanto alimento quanto o que já foi produzido em toda a história da humanidade até hoje, para sustentar aqueles que já estão aí e aqueles que estarão nascendo nos próximos anos. E, obviamente, nós sabemos que nós vivemos em um mundo ferido e dividido, que precisa de reconciliação. E quando nós pensamos em tudo isso, nós temos, por um lado, o que nós sempre entendemos que é parte da nossa missão, que é a proclamação das boas novas, a proclamação do Evangelho, mas, por outro lado, qual é o nosso papel diante desse mundo em crise, desse mundo que está dividido e ferido, e esse mundo que, obviamente, precisa de reconciliação. Qual é a nossa parte como homens e mulheres que seguimos ao Senhor Jesus Cristo? Então é sobre isso que nós estaremos falando, primeiramente uma perspectiva teológica. Cada participante desse painel terá de 15 a 20 minutos para expor a sua experiência, para expor a sua posição, e depois nós estaremos tendo um tempo de perguntas. Portanto, eu gostaria de pedir que você fosse anotando a sua pergunta à medida que elas fossem surgindo, e daí nós vamos
buscar onde você estiver essas perguntas, que serão as perguntas que estarão sendo feitas aqui aos palestrantes, tá bom? Então vamos orar nesse momento, colocando esse tempo nas mãos do Senhor, pedindo que Ele esteja falando aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, obrigado por termos o Rubens, o Roberto, que Tu estejas falando, Senhor, aos nossos corações através da vida deles, através do testemunho, da experiência, e que possamos sair daqui, Senhor, não somente compreendendo um pouco mais sobre a missão integral no mundo em que nós vivemos, mas também, Senhor, com coragem suficiente para colocarmos em prática aquilo que estaremos aprendendo. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando um pastor fica de pé assim, é perigoso, hein? Então, segura. Tá joia. Bom dia a todos. A minha perspectiva um pouco mais teológica, pastoral da questão, e também faz parte da minha caminhada nos últimos 10 anos. Eu acho que eu procurei tentar, de alguma maneira, nesse primeiro trabalho do DNA da liderança cristã, integrar um pouco alguns conceitos da missão integral, dessa missão transformadora no papel do líder. Como é que o líder pode pensar mais missionariamente, como é que o líder pode pensar de uma forma mais integral, e não como negociante, não como um homem de negócio, não como marqueteiro, não como um gerente, mas pensar a igreja de forma mais missionária. E então há vários conceitos da missão integral que, se você tiver interesse em caminhar um pouco nessa área de liderança. Depois a gente trabalhou um pouco na questão da missão integral aplicado para várias áreas da ciência social, geografia, história, psicologia, marketing, economia, e tentar ver o potencial dessas diversas ciências para a transformação da comunidade. Como é que você, se tem um assistente social, alguém que é um historiador na igreja, alguém que trabalha na área de geografia, pode contribuir para a visão de transformação de comunidades e servir no reino de uma forma mais eficaz, não apenas como um profissional lá fora, mas um vocacionado, alguém que trabalha para os valores do reino de Deus. Pensando no reino de Deus, valores do reino de Deus, nós trabalhamos muito nos últimos anos na igreja e como poderemos incutir dentro da essência, do DNA da igreja, esses princípios da missão integral, princípios com a questão toda de transformação da nação, do discipulado da nação que nós chamamos, e parte de um capítulo desse livro DNA da igreja, eu faço uma pequena abordagem de alguns elementos importantes, alguns valores que eu creio que são fundamentais no reino de Deus, quando nós pensamos na missão da igreja, na missão integral da igreja. E um texto que eu queria refletir é rapidamente Isaías 9, quando você vem aquela promessa da vinda do Messias, o Messias que é prometido como o homem que vem como o príncipe da paz, o rei dos reis, que vem estabelecer os valores do reino. Isaías prevê isso e ele olha usando verbos no presente. Isso já aconteceu. Algumas das traduções jogam para o futuro, mas os verbos nesse texto estão no presente. Isso é agora, é para nós. Está acontecendo entre nós com a vinda de Cristo. Tu multiplicaste este povo, alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ele, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi, no seu reino,
para o estabelecer e fortificar em retidão, em justiça, desde agora e para sempre, e o reino do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, você percebe vários elementos que mostram que o reino de Deus chegou entre nós com justiça, com retidão, com paz, com suficiência econômica, com valores do reino de Deus que nós desejamos ver entre nós, nas nossas cidades. Se nós pensarmos qual seria a cara de um país onde Jesus Cristo fosse o Senhor, qual seria a cara de uma cidade onde Cristo fosse o governador dessa cidade? Então eu creio que alguns dos valores estão aqui, na paz, justiça, suficiência econômica, retidão. E rapidamente eu quero falar porque nós entendemos que alguns desses valores devem estar no DNA da igreja. Quando pensamos na plantação, no crescimento, na revitalização da igreja, nós temos que saber para onde estamos indo. A igreja não é um fim em si mesma, ela não está aqui para crescer, para construir impérios, para construir grandes pirâmides. A igreja, ela é um instrumento do reino, ela sinaliza que o reino chegou. A igreja é um sinal de algo muito maior, o reino de Deus está entre vós. Então a igreja aponta para uma direção, e uma direção dessa é, sem dúvida, a sua influência, a influência cristã. Uma nação discipulada, ela mostra a soberania de Cristo entre nós. Jesus é rei, o Senhor é Deus. Isso vai sendo visível em diversas áreas, no dia a dia, desde a academia até o comércio, desde uma esfera social, uma rede social, até uma sala de aula, até um posto de saúde, até um centro comunitário. Como é que o Senhor pode se tornar Senhor dessas diversas esferas sociais? Então essa é uma questão teológica muito importante. A frase de Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro na Holanda, ele disse o seguinte: não existe um centímetro quadrado sequer de toda a criação que Jesus não clame, isso é meu, isso pertence a mim. Ele também era um pastor da igreja reformada, e ele entende que nós devemos avaliar de uma forma muito, muito clara a presença do Senhor na sociedade, na comunidade. Isso é visível em várias maneiras, não é? Pregando o evangelho a todas as pessoas, o evangelho integral. A missão é integral, mas o evangelho todo é integral. A nossa escatologia tem que ser integral, nossa teologia tem que ser integral. Então não só a missão, como é que nós pregamos e evangelizamos de forma integral. Também plantando igrejas saudáveis, perto, acessíveis a todas as pessoas, em todos os cantos. Nós temos centenas de vilarejos no Amazonas que não têm a presença do Senhor. Centenas de comunidades no interior do sertão nordestino que a igreja não está presente. Várias regiões dos nossos centros urbanos onde não vemos a igreja. Então, uma igreja viável, saudável, presente, que demonstre esse evangelho, discipulando os cristãos a viverem de acordo com os ensinos. Nós precisamos de discípulos, aprendizes de Cristo, gente parecida com Jesus, não apenas membros e prosélitos. Modelar o reino de Deus em nossa comunidade, esse é o desafio do evangelho. Que o reino seja mais perceptível e visível na nossa comunidade. Qual seria a cara de uma comunidade mais parecida com Jesus? Se você tem uma igreja forte, como é que essa igreja pode impactar a sua comunidade, o seu bairro, a sua vila? E mediando valores do reino através de vocações transformacionais. E aqui está a importância da missão integral transformadora na vida de todos os cristãos, homens e mulheres em todas as áreas sociais. Os valores do reino são visíveis de formas diferentes na sua vocação, na sua capacidade, no seu talento, na sua universidade. Então isso demonstra a influência do reino. Alguns padrões além da influência cristã, que nós podemos ver no texto de Isaías, é a suficiência econômica. O texto usa expressões como colheita, como você dividir os espólios da batalha. Então ele está dizendo que o reino chegou, e o reino veio trazer também um aspecto econômico, veio trazer a graça de Deus, uma nação capaz de prover comida, de modo que nenhum malasiano solitário seja sujeito à humilhação da má nutrição. Foi uma descrição do que é uma nação. O primeiro-ministro da Malásia disse isso uma vez para descrever o que seria uma nação sem pobreza. Todo mundo tem o seu direito de comer bem. Como é que nós podemos descrever pobreza hoje no país que recebeu milhões de pessoas de uma classe mais pobre para uma classe média baixa?
O que é a pobreza no Brasil? Nós temos ainda 20, talvez 25% da população brasileira abaixo de uma linha razoável de pobreza. Então, como é que a igreja pode agir nessa área? Mas há um elemento econômico na fé, de suficiência econômica. A questão não é se nós devemos nos engajar na atividade econômica ou não, é o nosso destino. Então, é um elemento que, teologicamente, também a gente tem que avaliar, pensar em vários textos bíblicos, desde o Novo Testamento até o Velho, quanto à questão de necessidade, da descrição do que Deus deseja de nós em Miqueias 6, o que o Senhor exige. Ele exige a prática da justiça, Ele exige a misericórdia, Ele também exige a nossa espiritualidade, que nós andemos humildemente com o Senhor. Então, elementos muito claros da relação entre o cuidado espiritual e a ação social na igreja. Centenas de textos bíblicos caminham numa relação bem harmônica, e que a igreja tem sempre criado atrito entre o aspecto social e o espiritual, mas biblicamente há muita coerência, muita harmonia, são os dois lados da mesma moeda no Evangelho. Além disso, a paz social é um elemento que nós vemos nesse texto. O príncipe da paz, ele vem trazer paz sem fim, é um fator, sem dúvida, ligado à pobreza. A paz, ela é muito mais difícil numa situação de pobreza, não é? Numa situação de violência também. Como é que você vai falar de paz em Bagdá? Como é que você fala de paz no Afeganistão? Então, como é que você fala de paz nas favelas? Então, uma série de relações. A paz social, sem dúvida, tem a ver com a nossa relação com Deus, mas ela se esparrama, ela infecta, ela influencia as áreas de relacionamento social. Como é que nós podemos, cristãos, falar em paz social se nós vivemos em conflito entre nós? Esse elemento da paz é muito forte. O shalom, na verdade, para o judeu, tinha um elemento de bem-estar, um elemento de prosperidade. O conceito bíblico de prosperidade no Velho Testamento está ligado a shalom, é relacionamentos, é o bem-estar da comunidade, a prosperidade do povo de Deus. Jeremias fala sobre isso. O shalom do povo de Deus tem a ver com a prosperidade da cidade. Ele fala para aquele povo no cativeiro babilônico: vocês estão aqui, construam casa, levantem seus jardins, casem entre si, porque a prosperidade da cidade vai abençoar vocês também. E a descrição lá é shalom, esse bem-estar comunitário. Então, a paz, sem dúvida, é um elemento muito importante e tem a ver em diversas categorias. Quando a gente pensa a paz de forma eficaz, estamos falando de integração racial, harmonia nos relacionamentos políticos, nas cidades, nas comunidades. Estamos falando sobre taxa de criminalidade, quando tratamos da paz. Estamos falando da diminuição do desassossego empregatício, inquietação sociopolítica. Isso tem a ver com paz. Falamos em evangélicos envolvidos em iniciativas de paz, em reconciliação, nos níveis federais, estaduais, municipais. Falamos em igrejas eficazes na resolução dos seus próprios conflitos e problemas. Gente que sabe resolver conflitos. Falamos também em efetivos programas de conservação ambiental. Tudo isso, quando nós pensamos no conceito bíblico de paz, isso afeta, sem dúvida, formas específicas, ações e projetos nessas diversas áreas. Como é que nós podemos, então, pensar teologicamente e agir na comunidade? Então, isso, sem dúvida, está ligado ao conceito bíblico da paz, do shalom. Além disso, um outro padrão que nós vemos em Isaías 9, a justiça. A justiça é um termo usado na Bíblia não apenas para descrever essa justificação pela fé, que é o aspecto legal, o aspecto mais da nossa salvação, o aspecto espiritual, mas a palavra justiça aparece cerca de 500 vezes no Velho Testamento e 200 vezes no Novo Testamento. Especialmente quando olhamos para o Velho Testamento, justiça tem a ver com justiça do órfão, justiça da viúva, justiça do imigrante, justiça social. É um elemento que mostra conduta, fala de regras, de direitos legais, pessoais.
Você está num país onde você pode ser um bom juiz, um bom praticante do direito, sem que haja justiça na relação. A relação direito-justiça está separada em várias dimensões da lei. Quando nós falamos da Bíblia, justiça, ela reflete então esse coração de Deus. A justiça, ela tem dimensões ligadas a leis, as leis que são estabelecidas, a reparação. A pessoa perdeu, ela vai ter a recuperação daquilo. Você, às vezes, se sente injustiçado e liga para o PROCON, porque você quer uma reparação, é um direito seu. Você, quando fala de justiça, tem que pensar em penalidades. Nós estamos num país onde um filho de um senador, se colocar fogo no mendigo em Brasília, ele vai para a cadeia da mesma forma que aquele rapaz que com fome roubou a galinha da chácara perto de casa. As penalidades, num conceito de justiça, elas são iguais em todas as situações, independentemente se você tem mais ou menos para pôr financeiramente num bom advogado ou não. O conceito de justiça tem a ver com penalidades, há julgamento, há justiça. E num país da impunidade, sem dúvida essa é uma das grandes lutas nossa da igreja. No meio da corrupção e da impunidade, nós nos sentimos muitas vezes injustiçados, não é? É um sentimento que vem, porque esse valor do reino de Deus foi colocado na nossa consciência, na imago Dei. Deus colocou em nós, aqui, e a gente olha e percebe isso não está certo. E aí então a gente entra no aspecto que eu vou falar sobre retidão, que é mais interno. Mas a justiça, ela representa aspectos externos de governo, participação em benevolência, respeito aos direitos humanos, liberdade religiosa, respeito a autoridades, independência e imparcialidade do poder judiciário, constituição escrita bem aplicada, são elementos que você infere do conceito teológico bíblico. 5? Certo. E finalmente, retidão, para concluir, na verdade é o quarto elemento que a gente percebe claramente em Isaías e várias passagens da Bíblia. A relação juízo-justiça, ou juízo-justiça-retidão. Enquanto a justiça fala do aspecto externo, visível das leis, a retidão é o aspecto interno. Consciência, certo e errado. Você olha para a foto de um Hitler e olha para a foto de uma Madre Teresa de Calcutá e você percebe a diferença. A diferença de alguém que é correto ou não. E esses sinais hoje estão muito confusos, né? A gente percebe hoje um mix. O que é certo, o que é errado? O que é falso, o que é verdadeiro? O que é verdade, o que não é? No mundo da relatividade a gente fica confuso. E devemos relembrar então que a nossa cultura é a cultura da cruz. A nossa cultura, na verdade, ela começa com os 10 mandamentos. Há uma cultura, há um direito que é o chamado consuetudinário, que ele vem das leis, cheiram aqueles princípios das leis antigas da Bíblia. E para nós a cultura da cruz, do Sermão do Monte, é a cultura da retidão. Nós fazemos coisas pensando não apenas no externo, mas no coração, no andar a segunda milha, no dividir a capa. O que significa isso para nós? O que significa amar o inimigo? Orar pelos que vos perseguem. A cultura do Novo Testamento, a cultura da cruz, que busca a retidão do reino primeiro, um comprometimento com aquilo que é certo, não com o errado, não com o mal. A consciência que mexe, que move. E eu sinto que hoje há muitos cristãos infelizes porque não estão lidando bem com sua consciência. Dentro da igreja também. Estamos infelizes, estamos divididos, antagônicos, há muitas incoerências dentro de nós, porque não investimos tempo lidando com a nossa consciência, que Deus colocou. E nós rejeitamos muitas vezes a voz da consciência, a própria imagem de Deus dentro de nós. Isso tem a ver com o conceito bíblico de retidão. É um conceito interno e na prática afeta algumas das áreas da igreja e fora da igreja. Valores da família, respeito aos mais velhos, autoridades, a ética social, ela deve ser afetada pela retidão cristã. Compromisso com a moralidade ética judeu-cristã, a integração dos valores na família, na escola, no governo.
algumas das pesquisas que nós trabalhamos na CEPAL mostram que os evangélicos pensam muito parecido com os brasileiros em questão de casamento, em questão de aborto, de liderança. Em várias questões sociais, nosso pensamento está cada vez mais próximo da mentalidade social. O que isso quer dizer? A presença do espírito de comunidade, amor cristão numa sociedade individualista, o alinhamento da cultura ética, valores em direção ao crescimento econômico, justiça, desenvolvimento social, e tudo isso então tem a ver com valores do reino de Deus, não é? Na verdade, eu aprendi muito isso com John Vencer, que foi presidente da Aliança Evangélica Mundial por vários anos, da World Evangelical Alliance. Ele era o diretor, na verdade, executivo, e foram conceitos também abraçados pela Aliança Evangélica em várias dimensões globais, internacionais. Mas eu creio que é uma forma da gente enxergar para onde devemos ir, como igreja, como sociedade, nos nossos projetos sociais, no nosso ensino. Nós temos que pregar sobre isso, nos nossos púlpitos. Temos que pensar em plantar igrejas, em crescer igrejas saudáveis, que saibam para onde elas estão indo. Essa é uma direção para nós. Para onde vamos? Nossa direção não é se tornar igual à igreja do Bill Hybels, Willow Creek, nos Estados Unidos. Não é essa nossa direção. Nossa direção não é ser igual àquela outra igreja lá em Belo Horizonte. Não é ser igual àquela outra igreja boa lá em São Paulo. É boa, mas o meu papel não é ser igual a ela, não é cloná-la. Meu papel é pensar nos valores do reino de Deus e como aplicá-los aqui no meu contexto. Qual é o sonho que Deus deu para mim em viver esses princípios na minha comunidade. Amém. Parabéns, pastor, por ficar dentro do limite de horário. E uma boa definição de pastor é aquele que diz em 40 minutos o que poderia ser dito em 20. E aqui ele provou que não é isso, né? Aqui está um pastor que falou em 20 minutos e usou bastante bem o seu tempo. Então, eu queria relembrá-lo de que você deve ir anotando as perguntas, dúvidas que vão surgindo à medida que nós estamos, que os palestrantes estão dando seus posicionamentos. E quando você tiver um papelzinho, levante a mão e nós vamos buscar para que depois a gente possa conversar sobre essas dúvidas. Então, gostaria de pedir para o Roberto que, por favor, então, compartilhe com a gente a sua experiência. Quando me convidaram para esse encontro, eu falei, erraram. Eu não sou pastor, o que o empresário vai falar lá? Então, deixa eu falar um pouquinho de outro ponto de vista. Obrigado, Rubens, pelo pano de fundo, que foi ótimo para o que eu vou falar. Eu vou falar mais a nível testemunhal, né, o que aconteceu comigo individualmente, tendo sido criado na igreja evangélica, neto de pastor batista e etc., com todo o background que nós temos, rico na igreja evangélica. Quando eu era bem mais jovem, está pedindo para aumentar ali o volume, quem tem o controle de volume aí? Então, aí melhorou, talvez. Então, eu tive o privilégio de, quando estudante, participar da Aliança Bíblica Universitária. Eu me converti na MPC, a Mocidade para Cristo, fui evangelizado pelo Abraão, e jogando basquete, e depois na Aliança Bíblica Universitária. Na Aliança Bíblica Universitária, a gente enfatiza justamente o aspecto de missão integral, né? Então, tem homens e mulheres que me influenciaram bastante, como o próprio John Stott, René Padilha, Samuel Escobar, que são pessoas muito conhecidas, né, no mundo evangélico, e que justamente juntam os dois conceitos de missão, como evangelismo e ação social, mas mais que isso, eles dão amplo de Deus, de quem é Deus. Porque, na verdade, o nosso conceito de missão depende do nosso conceito de Deus. Assim como tem o versículo assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, o tamanho da missão
depende do tamanho de Deus que a gente tem dentro. E se a gente pensar que Deus reina sobre toda a terra, e não só sobre todo o cosmos, então a missão que Deus tem para nós é muito mais ampla do que a gente pode imaginar. Aliás, essa missão começou com a criação. Às vezes a gente lembra muito de Gênesis 3, as igrejas evangélicas falam muito de pecado, né? Mas esquece de Gênesis 2, Gênesis 1. Quando o homem foi colocado no jardim do Éden, ele foi colocado para o lavrar e o guardar, quer dizer, para trabalhar. Isso é isso. Esse aqui também. Isso aqui, ó. Era um trabalho secular da vontade de Deus, de cuidar do jardim. Então, em certo sentido, nós somos criados para ser jardineiros, cuidar do jardim de Deus. E o jardim de Deus é muito amplo. E quando aconteceu Gênesis 3, uma catástrofe, e o mundo foi desligado de Deus, o mundo precisa ser reconciliado com Deus. E Colossenses fala disso. Colossenses 1 fala da reconciliação do mundo através de Jesus com Deus. Quando fala mundo, usa a palavra cosmos. E a gente às vezes imagina um cosmos muito pequeno quando a gente fala de missão. Quando é cosmos, é o cosmo mais amplo. Eu me lembro de ser levado às lágrimas ao ouvir René. Quer dizer, está falhando. O Cristo cósmico, aquele que traz uma redenção cósmica. O que isso significa na prática? Na prática aconteceu o seguinte comigo. Assim que eu concluí o curso de engenharia mecânica, eu me dediquei por 3 anos à Aliança Bíblica Universitária. E eu sabia que ali era um período temporário. Eu vou voltar a esse. Vou segurar aqui para ver se... Eu sabia que ali eu ia voltar a outras atividades, mas durante esse período de missão, eu fiquei 1 ano em São Paulo, 2 anos no Rio, trabalhando com grupos universitários, e Deus deu um sopro muito forte do Espírito Santo, muita gente se converteu, e eu pude me dedicar muito tempo a discipulado de homens. E como solteiro não podia me dedicar a discipulado de mulheres, porque isso aí é perigoso, acaba em casamento, namoro, né? Melhor discipular homens. Então foi bom. Um dos homens que eu discipulei, depois se casou, teve um filho que hoje é meu genro. Então a bênção veio por bumerangue, que é o Rodolfo, você conhece. Então é uma bênção ter participado daquele negócio. Mas durante aquele período, Deus me revelou claramente que o chamado meu era para o mundo empresarial e não a pregação do Evangelho com tempo integral. A pregação, sim, do Evangelho através de atos, palavras e obras, né? Mas no mundo empresarial e não como missionário da Aliança Bíblica Universitária ou qualquer outra organização. E essa foi uma convicção muito grande. Alguém poderia dizer, você foi chamado ao contrário, nós estamos aqui no negócio de trazer o pessoal que está trabalhando aí no mundo secular para missões. Mas o meu caso foi diferente, eu estava em missões e fui chamado para uma missão integral na área empresarial. Então, por causa disso, eu fui aos Estados Unidos concluir mestrado, fiz lá na Texas A&M e voltei depois ao Brasil para trabalhar em fábricas de tratores e agora tenho uma empresa com sócios na área de alimentação coletiva. Então, a gente tem restaurantes dentro de empresas. E a Exal, é o nome da empresa, é justamente o meu projeto missionário que Deus colocou no meu coração e me deu para fazer. Então, em que medida numa empresa se podem praticar os princípios das Escrituras, e em que medida a gente pode reconciliar o mundo com Deus,
é justamente a questão que me leva a refletir e a praticar. Então, começa com código de ética, a gente tem lá um código de ética que a gente pratica, né? Começa assim: não recebemos nem fornecemos subornos de qualquer espécie ou quantia a qualquer pessoa, organização, pública ou privada, para fins justificáveis ou não, e isso vai nas nossas propostas comerciais. Passa por não discriminação, nem mesmo de religião. Tem muitos cristãos na empresa, nós temos hoje 1.200 pessoas que trabalham lá, mas tem muitos não cristãos, né? E respeitá-los e tratá-los, buscar a redenção do trabalho deles é fundamental, e essa é uma reconciliação, é parte da reconciliação cósmica, porque o trabalho caiu, foi onerado, e na medida em que a gente consegue resgatar o sentido original do trabalho, a gente está dando para as pessoas um sentido de vida, e dando para as pessoas uma maneira de viver de acordo com Gênesis 2 e não com Gênesis 3. E assim promovendo uma série de coisas numa empresa que refletem os valores do reino de Deus. Pois bem, essa é eu diria, uma das minhas principais atividades. Eu também sou investidor de bolsa, e daí vem recursos para investir nesses projetos e coisas assim, e sou me envolvido com a Visão Mundial. A Visão Mundial pratica exatamente esse conceito de missão integral. Quando as pessoas são beneficiadas, através do chamado do Senhor, recursos são levantados para que elas possam viver uma vida plena, e que de outra feita não seria. Não sei se foi o Rubens ou o Marcos, acho que o Marcos falou, de 1 bilhão de pessoas, ou mais de 1 bilhão de pessoas, que vivem com menos de $1,25 por dia. Tem muita gente aqui no Brasil que vive assim. E essas pessoas que vivem assim, elas vivem com uma vida bastante limitada e não tem uma perspectiva de vida maior. E eu vou contar uma história aqui, que é coisa que a gente pode fazer, que está ao nosso alcance, e a gente pode contribuir. Nós conhecemos há um tempo atrás, pelo índice de DH, Índice de Desenvolvimento Humano, qual era o município mais pobre do Brasil. Se chama São José da Tapera, se chamava, agora já não é o mais pobre do Brasil. E nós fomos lá para ver o que estava acontecendo em São José da Tapera. Você desce em Maceió, pega um carro em direção a Arapiraca, mais lá no sertão tem São José da Tapera, Pão de Açúcar e Senador Rui Palmeira, 3 vizinhos, 3 municípios vizinhos. E a gente descobriu que as crianças estavam morrendo lá, mas não simplesmente, e de fome. E crianças não estavam simplesmente morrendo, estavam morrendo em grandes quantidades, como se fossem moscas. Morriam 149 crianças para cada 1.000 que nasciam, antes dos 5 anos. Morria tanta criança, que eles tinham caixãozinho infantil vendido nas mercearias de esquina, porque era um item de consumo, um negócio assim horrível. Eles plantavam feijão lá, mas tinha seca, e o feijão não produzia, e eles não tinham o suficiente para comer. Eu visitei uma casa de uma senhora que ela dizia: olha, o Joãozinho, eu acho que sobrevive, mas o Pedrinho, ele está muito fraco, eu acho que ele não vinga não. E uma mãe dizer isso sobre os seus filhos de uma maneira natural, que era comum lá, me chocou. E a gente pode fazer isso, a gente pode encarar essa realidade e dizer assim: basta, como disse o Bill Hybels aí, eu ouvi dizer que ele diz, é o momento Popeye, né? Diz assim: não dá, vamos ter que fazer alguma coisa aqui. E aí nós começamos a fazer. Fizemos através da Visão Mundial, que poderia ser uma igreja local, ou poderia ser uma organização como a Compassion, Child Fund, ou qualquer uma outra. Nós fizemos o quê? Nós fizemos um banco de sementes, e os próprios agricultores administravam. Por quê? Porque eles plantavam feijão, colhiam feijão e iam comendo feijão. Comia. Chegavam num ponto
que eles tinham que optar. Ou eles continuavam comendo feijão, ou eles guardavam para a próxima safra como semente. Então, é uma escolha de Sofia. Eles tinham que continuar comendo. Aí eles comiam o resto do feijão e não sobrava nem para semente. É daí que vem a expressão. E isso existia debaixo do nosso nariz, aqui em Alagoas. E não faz muito tempo, não. Faz uns um pouco mais de 10 anos. E as pessoas estavam morrendo, efetivamente. Então, com esse banco de sementes aí ajudou bastante. A gente fez também uma fábrica de multimistura e começamos a distribuir aquela multimistura. Então, tinha uma liga de senhoras católicas que fazia a administração dessa fábrica de multimistura. Cadastramos crianças que precisavam daquela multimistura na região e passamos a distribuir, porque era um problema enorme. As pessoas estavam morrendo de fome mesmo. E fizemos também uma série de coisas, por exemplo, açudes, o problema lá é de água, então barrar a umidade dos açudes para poder acumular, ensinar técnicas de cultivo que utilizam menos água. E fizemos também várias cisternas para coletar água da chuva de casas que as pessoas pudessem ter na sua casa para lavar utensílios e tomar banho quando da época da seca. Bom, são ações simples, não são complicadas. E sabe o que aconteceu? No primeiro ano do projeto, o índice de mortalidade infantil caiu de 149 para 80. No segundo ano de projeto, de 80 para 40. E assim foi caindo. Hoje está muito menor do que o nível nacional, que é de 19. E essa coisa foi toda executada com doações de pessoas que apadrinhavam crianças, né? Hoje se apadrinha uma criança na visão mundial com R$50 por mês. Então, esse é o aspecto que Deus nos chamou para fazer ali, transformar, como falou o Rubens, a sociedade local de forma a reconciliá-la com o Senhor e deixar de morrer fisicamente, que Deus tinha dado vida, mas os homens não tinham dado condição de permanecer com a vida. E então, quando você vai hoje a um desses 3 municípios, você vê as crianças rechonchudinhas, né? Assim, com pele rosada, e você vê as histórias, né? A última vez que eu fui lá, eu conheci a Dona Maria. A Dona Maria é uma senhora aí de uns 45, 50 anos. Dona Maria teve 10 filhos. Sabe que no Nordeste o pessoal, né, se reproduz assim que nem coelho. Então ela teve, e tinha mais naquela época lá, porque tinha muito filho, os filhos morriam, então tinha que ter muito filho. Acontece que esses 10 filhos da Dona Maria, todos morreram. Ela perdeu 10 filhos, porque não tinha alimento suficiente. Pois bem, nós começamos esse projeto, e aconteceram outras coisas também, 5 minutos, o Bolsa Família, que ajudou lá, né? Eu era contra o Bolsa Família, por achar assistencialista, mas lá ajudou bastante. E todas essas coisas aconteceram. A Dona Maria teve mais 10 filhos, parece a história de Jó, né? Só que esses 10 novos filhos dela sobreviveram. Uma dessas filhas fez uma escultura de uma família reunida em torno, toda desesperada, com a mão na cabeça e uma criança no colo da mãe morrendo. E essa escultura, feita de argila, está na sala da minha casa. É uma escultura muito emocionante da morte de uma criança. Então, nós, como igreja, temos esse papel de transformar a sociedade para que as crianças vivam. E é um papel lindo que Deus deu. A gente, cumprindo esse papel, primeiro, Deus abençoa muito, né? Deus tem me abençoado, a minha esposa e meus filhos, muito. Inclusive, uma das minhas filhas é missionária da CEPAL, abençoada e tudo.
e não pessoalmente, na família e nos negócios, em função de ser alinhado com o propósito de Deus de dar vida. Porque não vamos esquecer que João 10,10 diz assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E esse é o lema da visão mundial, ter vida em abundância para todas as crianças. E esse é um aspecto da missão que a igreja às vezes tem relegado para segundo plano, porque tem a ver com o material, vamos dizer assim. Essa dicotomia de material e espiritual não pertence às Escrituras, ela vem de filosofias gregas exógenas do Evangelho, né? E essa materialidade, essa espiritualidade do material é que pertence às Escrituras. Então Deus nos chama a isso, sermos ministros de tempo integral, dedicando as nossas vidas, mas num aspecto de que redime toda a criação com o Senhor Jesus. Pessoas e a própria criação que geme, como diz Romanos. Eu vou parar por aqui. Obrigado. Muito bom, Roberto, muito obrigado. Muito bem, irmãos, vamos às perguntas. Rosângela, você poderia pegar os papeizinhos, por favor? Aqueles que já têm algumas perguntas escritas, por favor, podem passar para a Rosângela. E foi muito bom porque tivemos aqui duas perspectivas que, na verdade, se complementam, uma perspectiva bíblico-teológica e depois, na prática, como isso pode acontecer. Obrigado. Eu só vou escolher as mais difíceis, tá? Então, as simples eu vou deixar para... eu vou fazer um curso aqui de entender as letras. A sua articulação, Rubens Múzio, no conceito de missão integral é intensa em grau. Tá certo? Quem fez a pergunta? Se eu ler errado, você me avisa, viu? É uma pergunta se ele atua de maneira prática. Eu tenho tido um conflito nessa área já há vários anos. É um problema. Eu vejo que nós temos muita gente na área teórica, intelectual e descontextualizada e atuando no ambiente de seminário, eu encontrei vários desses elementos amargos, azedos, distantes da igreja. Então isso me dá uma preocupação e eu quero manter distância disso. E, por outro lado, a gente vê uma igreja que muitas vezes faz missão integral, mas não sabe por que está fazendo aquilo, e tem projetos sociais, mas não estão conectados com os valores do reino. Então, eu tenho procurado trabalhar nas duas áreas, fazer uma ponte. Então, não sou é meio anfíbio, né? Eu não sou nem da água, nem da terra. Eu tento ficar no meio termo e dialogar essas duas dimensões. Então, realmente é uma coisa muito consciente que eu estou fazendo há vários anos. É dialogar, ficar nesse meio de campo, né? O seminário, às vezes, é muito teórico, é muito seco e atrai liberais. Os liberais na área, inclusive na área da missão integral. Nós temos uma linha muito liberal em missão integral, que eles são atraídos para o seminário e acabam disseminando como câncer até mesmo na estrutura. O seminário tem um grande potencial para treinar líderes, mas acaba se tornando muito liberal, e então perde a prática. Por outro lado, você vê um lado da igreja ministerial muito prático, muito
das mãos, muito do dia a dia, mas não tem o coração, não sabe pensar, não sabe refletir, então, academicamente. Eu acho que o grande desafio para nós é a gente conseguir trabalhar nas duas áreas. Então, realmente tem sido um desafio para mim nesses últimos 10 anos, talvez. Obrigado, Rubens. Roberto, qual foi a participação e o engajamento das igrejas locais na cidade-alvo? Imagino que essa que você esteve comentando sobre esse projeto. O Nordeste, no interiorzão, tem poucas igrejas evangélicas. Então, a Visão Mundial busca engajar igrejas evangélicas e católicas. E a gente sabe que Deus não se limita, ainda bem, né, na sua revelação, às igrejas evangélicas. E a Igreja Católica foi usada. A gente se envolveu muito com a Pastoral da Criança e a Liga de Senhoras Católicas locais. Mas a gente não deixa de estimular a leitura bíblica. Então, tem lá nos projetos a hora da leitura bíblica, o baú de leitura, e as crianças são estimuladas a orar e rezar, e a compreender a dimensão de Deus, e que Deus os ama, que Deus as ama. E então o testemunho do Evangelho está ali, a palavra, assim como a ação, para não dicotomizar as coisas, porque senão seria terrível, né? Se bem que existem lugares que a Visão Mundial opera que não consegue fazer isso. Então, por exemplo, no contexto muçulmano, a gente pode dizer que é cristão, a gente pode até ter Bíblias disponíveis, mas eles não querem saber, né, e a gente vai servi-los ainda assim, né? Por exemplo, na Palestina, que eu tive a oportunidade de visitar, muitos palestinos, muçulmanos, eles não querem saber do cristianismo, mas nós estamos lá sendo objeto da ação de Deus na vida daquelas pessoas. Joia, tem aqui uma pergunta que eu gostaria que vocês dois respondessem, e eu acho que está na cabeça de muitos, né? Por que a igreja tem tanta dificuldade em viver a missão integral? Por que a igreja tem tanta dificuldade em viver a missão integral? Eu acho que primeiro é porque o nosso evangelismo não é integral. Começa por aí. A gente convida as pessoas para receberem um ticket, um e-ticket de entrada para um ônibus celestial para ir para o céu. Então elas começam já desconectadas, elas começam já fora da realidade, fora do contexto. Elas são muitas vezes tiradas do contexto, porque elas estão se preparando para o céu e que o resto, e que tudo vai para o inferno, né? Como dizia aquela música. Não interessa, o importante é que eu tô garantido lá para o céu. E então eu acho que esse aspecto da nossa forma de evangelizar não foi integral. Eu acho que outro aspecto é que os missionários trouxeram, nós temos uma herança forte missionária que foi dicotomizada. Nós separamos, os missionários vieram para plantar uma igreja para evangelizar pessoas que não estavam conectadas com a sua cidade. Não se preocuparam, eu acho, por décadas e décadas, a igreja não se preocupou em dar essa consciência de comunidade. Eu pertenço a uma comunidade, eu pertenço a uma nação, estou enraizado no meio desse povo, né? Eu sou cidadão do reino, mas também sou cidadão brasileiro. Então tem esse lado que o Roberto até falou da filosofia grega, que separa corpo da alma, né? Nós viemos para salvar a alma, o espírito que vai para o céu, e o corpo ele vai para o cemitério, né? Então nós separamos muito esse lado do espiritual e do social. Eu acho que responder a questão por essa parte. Eu conheço até um exemplo contrário, até eu vou colocar para contrastar. Eu fui criado numa cidade chamada Anápolis, no interior de Goiás. É conterrâneo? Olha aí. E Anápolis é hoje talvez a cidade que mais evangélicos tem no país.
percentualmente. Deve ter o quê? Uns 50% de evangélicos. Como tem igreja em Anápolis? E eu observando aquilo, eu moro em Curitiba, né? A gente não tem tanto cristão lá. Eu observando as diferenças. Por que aconteceu isso em Anápolis? Porque teve um médico chamado James Funston e outro chamado Joe Wilding, que foram lá, médicos ingleses, vieram com um conceito de missão integral. Eles vieram lá para criar o Hospital Evangélico Goiano. Anápolis era um nada, e criaram um hospital lá, e aí de repente começou a vir a população do interior para se servir daquele hospital, e tanto James Funston como a sua família depois e outros que foram levantados, foram plantando igrejas diversas. Então tem igreja para bater de pau, né? Tem muita gente boa gerada lá em Anápolis por causa disso. Tem gente ruim também, João Cachoeira e tudo mais. Tá certo. Tem aqui uma pergunta muito interessante. Me fez lembrar, eu cresci no momento em que o Brasil vivia o governo era militar, né? E na igreja na qual eu cresci, política era coisa do diabo. E se falasse de política, tinha que ser a favor do governo, não podia ser de outra forma, né? E aqui tem a seguinte pergunta: a influência da igreja na transformação da nação, atuando nos seus diversos segmentos, inclui necessariamente a sua participação ativa e direta na política? Rubens. Bom, eu falo como leigo, não sou um conhecedor de política, não conheço muito as ciências políticas, falo mais na minha observação nesses anos de caminhada cristã. A relação da igreja com a política tem sido tortuosa. De forma geral, a relação da igreja com a política, ela é uma relação de barganhas, é uma relação de rabo preso, de comprometimentos escusos, é uma relação conflituosa, né? Então, eu sinto, por um lado, alguns irmãos e algumas lideranças muito envolvidas na política, gostando e curtem, têm prazer nessa área. Por outro lado, há um movimento cada vez mais reacionário, contrário ao envolvimento da política como evangélico. Acho que nenhuma nem outra é a solução. A igreja, o reino de Deus deve ser soberano no ambiente político. Mas primeiro nós temos que pensar que tipo de política nós estamos buscando, não é? Essa política baseada nos valores do reino. Então, em se envolver na política, eu falo primeiro como pessoa. Para eu me envolver na política, eu acho que eu devo me envolver de corpo e alma. O pastor é difícil ser um bom pastor e um bom político ao mesmo tempo. Acho que essa é a minha convicção, minha percepção. Então eu vou tentar pensar de forma prática como um missionário. É muito difícil ser um bom pastor e ser um bom político ao mesmo tempo, porque ele não tem tempo de fazer nenhuma coisa nem a outra direito. Para ser um bom político hoje, você tem que conhecer ciências sociais, você tem que conhecer o sistema jurídico, você tem que conhecer direito, você tem que conhecer muito bem a administração, você tem que ser um cara conectado, com um network, com uma rede muito forte. Então, para ser um bom político, você tem que refletir muito bem sobre diversos aspectos. Também, para ser um bom político cristão, você tem que ter uma compreensão muito clara da cosmovisão cristã, desde a queda, a redenção, tudo aquilo que a BU sempre falou. Você tem que ser um cara criado nos valores do reino de Deus, senão você não vai ser um bom político. Nós temos muitos exemplos negativos de políticos brasileiros, então há uma resistência cada vez maior nessa área. Mas eu acho que Deus precisa levantar alguns bons cristãos que entendam bem do mundo da ciência, da política, e sejam bons cristãos nesse ambiente, como foi, por exemplo, o William Wilberforce. William Wilberforce era um bom cristão, se converteu, queria largar tudo para ser pastor. O John Newton, que era um pastor da época, um ex-capitão de navio negreiro, falou: não faça isso, vá para a política, continue lá. E ele trabalhou por mais de 30 anos para conseguir ajudar a Inglaterra a trabalhar toda essa transformação social
na área da escravidão dos negros. E ele, por 30 anos, lutou pela libertação dos negros. Sofreu, deu a vida, se desgastou, sofreu muitas oposições, mas trabalhou como um bom político cristão. Então, um bom político que tem um coração de cristão pode fazer a diferença. E Deus vai precisar levantar nas próximas décadas alguns bons homens, cristãos íntegros, gente santa, gente que ame a Deus, gente que caia de joelhos, gente que ore, gente que conheça a palavra. O Wilberforce escreveu um livro sobre vida cristã, que foi o mais vendido da época. Ele sabia o grego, ele conhecia o Novo Testamento, era um crente no Senhor Jesus e foi um bom político. Mas nós temos que saber criar boas relações entre uma área e outra. E nós não temos bons exemplos até o momento. Raros exemplos, talvez. Obrigado, Rubens. E falando nesses aspectos, eu queria aproveitar para mencionar, tem aqui o compromisso da Cidade do Cabo, que é o resultado do 3º Congresso de Lausanne, que aconteceu em 2011, no final de 2011, na Cidade do Cabo. E está abordando vários aspectos que estão relacionados não somente com a proclamação, mas como nós devemos viver como filhos de Deus, justiça, ética cristã. E está vendendo lá na editora Encontro, por apenas R$10. Se você tiver que decidir entre esse ou do Rubens, compre o do Rubens, mas se tiver um 10 a mais, você vai lá e eu até recomendo que você compre alguns exemplares para outros líderes da sua igreja, porque aqui está abordando alguns temas bastante interessantes. Bom, deixa eu fazer então outra pergunta que tem a ver com algumas das perguntas que estão aqui. E eu até mencionei ontem para eles uma frase do John Piper, que ele falou justamente nesse 3º Congresso de Evangelização Mundial, promovido pelo Movimento de Lausanne. E o John Piper disse uma frase que deixou os irmãos da missão integral, ou da teologia social, dependendo de como você quer ver, deixou os irmãos bastante chateados e preocupados. E o John Piper disse o seguinte: nós, evangélicos, nos preocupamos com todo tipo de sofrimento, vírgula, principalmente o sofrimento eterno. Nós cristãos nos preocupamos, ou nós evangélicos, nos preocupamos com todo tipo de sofrimento, vírgula, principalmente o sofrimento eterno. Prezados irmãos, vocês estão de acordo com essa afirmação ou não? Se não estão de acordo, onde é que vocês diferem da afirmação do John Piper, começando pelo Roberto? Pensei que você ia dar tempo para ele, para eu poder pensar, mas realmente os evangélicos têm dicotomizado por décadas, né? E só depois de Lausanne I é que a gente começou a integralizar a missão. E quando o John Piper, eu estive lá, né, em Cape Town, e ele falava exatamente dessa dicotomização, só a partir de Lausanne I que a gente começou a integrar. E é verdade que a gente precisa se preocupar com o sofrimento eterno. Porque aquele cara que está sentado do meu lado no avião, puxa vida, pode ser que ele vá para o inferno e sofra eternamente. E eu tenho que me preocupar com isso. E se Deus der uma oportunidade, quem sabe eu posso dar uma palavra temperada com sal que possa ser uma semente plantada e gerar fruto. Mas a gente não pode esquecer que a reconciliação é global, né? A reconciliação integral de todo o universo com Deus. E a gente precisa, como evangélico, se preocupar com a reconciliação das pessoas também. Então, infelizmente eu concordo com ele, e quando ele deu essa palavra lá no Congresso, é verídico, e os evangélicos estão cada vez mais se preocupando com isso. Um sinal é isso, essa ênfase que nós estamos dando aqui. Então tem esperança no mundo.
Eu creio que a gente deve sair, sem dúvida, dessa ou um ou outro, né? Essa dicotomia, essa separação. A igreja, ela está no mundo caído. O homem está caído espiritualmente, o homem está caído socialmente, o homem está caído na comunidade. Nós vivemos os efeitos do pecado, o pecado eterno e o pecado estrutural. Eu acho que nós devemos sair dessa tensão, ou um ou outro. Não. Para mim, a minha experiência tem sido a minha luta, a minha dor diante do pecado eterno, espiritual. Mas a minha luta, a minha dor diante do pecado estrutural, o mal estrutural, seja na economia, seja na política, seja na família, seja na violência. Então, a igreja, eu não sinto em Jesus nenhum tipo de divisão, né? Eu vejo Jesus caminhando muito junto, no mal da família, dor do coração, a paralisia daquele homem, o cego que ele vai e toca, ele sente compaixão das pessoas. O texto bíblico fala que ele teve compaixão porque eram aflitos, exaustos, oprimidos, é uma dor no coração de Jesus. A igreja tem que ter essa dor. Nós sofremos, seja pensando na morte eterna, seja pensando na morte de uma criança, numa cidade do interior. Nós sofremos. O que havia no coração de Jesus era essa dor, essa coisa das entranhas. A palavra lá que nós traduzimos é compaixão, mas no original é uma dor nas entranhas de Cristo. Nós precisamos dessa dor nas entranhas, pelo sofrimento eterno, pelo sofrimento espiritual. O que eu sinto é uma crítica, talvez, do mundo evangelical quando olha para a América Latina. Quando eles olham, às vezes, o movimento da fraternidade teológica, o movimento, os teólogos da missão integral na América Latina, alguns deles tenderam para um lado um pouco mais de esquerda, um pouco mais liberal. Então eu ouço às vezes, você vê da Europa, dos Estados Unidos, tá bom, a gente estava do outro lado, nós estamos tentando achar um meio termo, mas alguns de vocês foram para o outro lado. Vocês foram lá para aquele lado, é meio liberal esse negócio. Pode soar, às vezes, meio liberal para alguns. Eu acho que nós temos que pensar nessa missão transformadora integral, não é para cá ou para lá. Então, sem dúvida, talvez eu entendo um lado da discussão dele, que é pensar nesses que defenderam a teologia da missão integral, mas foram se passando algumas décadas e a gente vê o quê? A igreja latino-americana está o quê? Enamorada com uma teologia capitalista neoliberal, que é a prosperidade. Eu acho que ele estava falando também num contexto de prosperidade. Nós estamos amantes do capitalismo, nós somos hiperconsumistas. O evangélico latino-americano gosta de gastar dinheiro, está passando uma semana em Miami agora para comprar roupa para o ano inteiro. Crente ou não crente, nós gostamos do dinheiro, nós gostamos do consumir. Então nós estamos perdendo um pouco esse equilíbrio também. O que divulgou bastante nas últimas décadas? A teologia da prosperidade ou a teologia da missão integral? O que a gente vê ao nosso redor? E ela tem pressupostos capitalistas. Talvez a crítica deles é que tenha alguns pressupostos socialistas da teologia da missão integral em alguns grupinhos pequenos. Não acho que muitos deles pensam assim. Mas alguns deles talvez foram influenciados um pouquinho pela teologia da libertação ou por uma teologia mais esquerdista. É verdade. Mas agora, a gente vê uma grande maioria das igrejas não está nem aí com isso, não é? Quem que fala em teologia da libertação aí? Quem que está falando numa teologia da missão integral? Onde é que está a maioria onde é que está a maioria do pessoal nesse seminário? A maioria não está interessada em missão integral. Acho que tem um espaço e nós devemos continuar pregando sobre isso. Mas o equilíbrio, então sem dúvida há uma crítica quando as pessoas olham para a América Latina e veem uma igreja assim bem próspera, feliz com as prosperidades, gostando disso, e está dizendo que isso é ser cristão, não é? O que é ser cristão na América Latina? É ser próspero. Próspero com dinheiro. É ter dinheiro. Eu sou próspero. Eu sou um bom cristão. Então eu acho que por trás disso há uma crítica também ao que ele vê. Muito bom. Como aquele irmãozinho que chegou para o pastor, né? Pastor, eu não creio na teologia da prosperidade, mas ela me persegue. Tem esses casos também. Bom, nós estamos caminhando
para o final, tem espaço para mais uma ou duas perguntas. E aqui uma delas é porque os irmãos que, infelizmente, não teremos tempo para todas elas, depois vocês podem se aproximar aqui. Eles falaram que não querem almoçar, então vocês podem ficar fazendo pergunta até a hora que vocês quiserem. Por que não se ensina na prática o que é civismo como valores do reino de Deus? Porque normalmente nós não associamos civismo e valores do reino de Deus nos nossos ensinos de igreja e etc. Quem gostaria de atacar essa? Por favor. Deixa eu passar isso para o... Deixa eu passar para o nosso grande teólogo, pedagogo, escritor. Eu vou falar como missionário só. Primeiro que eu vou passar a bola para as perguntas depois que terminar para o moderador, para a gente poder almoçar e ele responder as perguntas, né? Mas eu vou falar assim como cristão, como crente. Eu acho que, primeiro, as pessoas elas vêm para a igreja sem se converterem. Então, porque a conversão, o que é a conversão? A conversão essa ideia da vida abundante, né? Jesus fala que do seu interior fluirão rios de água viva. Ela começa com uma nova perspectiva da vida, começa um novo sentido, né? Você se converte e aí começa uma coisa nova, você enxerga a vida de uma forma diferente. A gente começar a lembrar como foi a nossa conversão. Começou, uau, eu estou cego e de repente Deus me dá um óculos. Uau, família é assim. Dinheiro é outra coisa. Eu comprava bebida, agora eu vou comprar leite para o meu filho. Então, eu acho que primeiro vai naquela essência do cara que vem para a igreja, ele não se converteu, ou não entendeu ainda esse processo de conversão. Acho que esse é o primeiro ponto, vai na raiz. Porque eu me converto, eu começo a me preocupar com o meu papel de bala que está no bolso, que eu não vou jogar fora. Eu não sei se vocês ouviram, mas ela estava falando de vários aspectos do dia a dia que mostram a nossa civilidade, né? Eu sou um cidadão, não se associa. Não se associa. Então, o que é a conversão? Tá. Então, mas a conversão... Certo. Agora, a conversão não é aquele momento de aceitar Jesus, eu não estou falando disso. Estou falando de um processo de conversão, que é um processo de mudança, de transformação da vida. Então, eu diria que a primeira área para agir é nesse conceito de espiritualidade, de transformação do cerne do ser um cristão, que envolve o dia a dia, que envolve a mudança de consciência, que também na teologia a gente chama de um processo de santificação. Agora, na santificação, no dia a dia, você vai ter que conversar sobre essas questões com o seu discípulo. Eu acho que aí vem das próprias igrejas, né? Que nós, por não estarmos associando uma coisa
a outra, acabamos não passando isso para a igreja a partir das crianças, a partir lá do berço realmente. Vamos para a última pergunta, que tem a ver aqui, uma das perguntas, várias perguntas acabaram sendo respondidas à medida que os irmãos foram respondendo outras perguntas, mas uma delas está relacionada com a teologia da libertação. E nós vamos terminar com essa, e eu vou querer um comentário de vocês dois, e com isso nós estaremos concluindo. E eu queria ilustrar essa pergunta com aquela afirmação do... Não foi o René Padilha, foi o Samuel Escobar, que ele falou algo muito interessante. Os católicos optaram pelos pobres. E os pobres optaram pelos pentecostais. E de trás dessa afirmação tem aí muitas implicações, né? Que a gente não vai ter tempo de avaliar todas as implicações, mas não deixa de ser algo interessante, porque muitas vezes nós vemos alguns grupos se envolvendo mais com os projetos sociais, quando nas favelas, nos lugares mais pobres, nós vemos um crescimento impressionante do pentecostalismo, que vem com uma proposta mais de proclamação. E aqui vem qual a relação do julgar, agir, etc., da teologia da libertação na missão integral. Então, gostaria que vocês fizessem uma reflexão final, cada um, e com isso, então, nós estaremos orando para terminar. Os católicos optaram pelos pobres e os pobres pelos pentecostais. Primeira parte, os católicos optaram pelos pobres como um projeto, como uma direcionamento para a missão deles na América Latina. Os pentecostais, os pobres optaram pelos pentecostais. Na verdade, nós vimos nas últimas décadas um movimento de crescimento da igreja. E houve uma migração, sem dúvida, de milhões de brasileiros católicos que migraram para a igreja evangélica. 75% deles para as igrejas pentecostais, 25% deles para as igrejas mais tradicionais, conservadoras. Então esse é um fato, é uma realidade. Agora, os pentecostais estão migrando para a classe média alta, classe média alta, também é uma tendência. Os pentecostais na sua primeira geração e neopentecostais sempre colocaram os pobres como seu grupo de foco, mas agora eles estão, sem dúvida, tentando alcançar outros grupos sociais brasileiros, né? Então não estão apenas entre os pobres. Eu acho que houve uma migração também entre daqueles católicos mais místicos, supersticiosos, que iam para Aparecida do Norte. Muitos deles migraram também para as igrejas neopentecostais. Uma das razões disso é que a igreja neopentecostal, especialmente a neopentecostal brasileira, foi a primeira igreja com cara de Brasil. Foi a primeira igreja que pegou aquele imaginário cultural, social, o jeitão do brasileiro, do latino, e ela deu uma cara de igreja brasileira. Então, aí muita gente olhou para isso e falou, é isso que a gente quer. E ela abraçou toda aquela cultura aquela policultura brasileira mística, desde o grão de arroz até a rosa e a água, e todo aquele lado místico africano misturado com as tradições indígenas, e deu um jeitão assim de igreja. Juntou tudo isso numa salada de fruta, e aí tem a cara de brasileiro. Então muita gente foi para essa igreja. Só que até que ponto nós devemos nos identificar com o brasileiro sem perder a nossa identidade cristã, sem dúvida é uma preocupação de muitos de nós quando a gente vê até que o nível que foi essa igreja, né? Então, mas a questão estava ligada mais à teologia da libertação. A teologia da libertação foi um desamor da igreja evangélica, né? A igreja evangélica falou, olha, nós não queremos, nós não optamos por vocês. Nós não fizemos uma opção pela teologia da libertação. Talvez porque na raiz dela não havia o cerne do evangelho redentor. Havia o cerne do evangelho resgatador. O evangelho transformador do mal estrutural e não do mal interior.
Então, a igreja evangélica brasileira, ela tem, e a pentecostal tem uma raiz forte fundamentalista, da missão europeia, missão americana, que era muito mais para o lado espiritual. Então nós tivemos muita dificuldade de dialogar com a teologia da libertação. A missão integral trabalha de uma forma muito mais de equilíbrio, de uma forma muito mais transformadora, e eu creio que sem dúvida, talvez a gente tenha que mudar o nome. Eu até penso às vezes, será que a gente não pode mudar o nome? Porque a missão integral ela tem algumas conotações assim meio negativas. Mas vamos pensar em todo esse elemento transformador que a igreja tem, o potencial de mostrar o reino de Deus. Isso é missão integral. Se a gente usar o nome ou não, para mim eu acho que é até secundário. Mas esse aspecto de transformação da comunidade, transformação do mundo ao redor, isso faz parte da missão do reino de Deus, né? São os primeiros pensamentos que me vêm à cabeça. Eu me preocupo muito quando a gente particulariza um elemento do grande conselho das Escrituras de Deus e chama isso de teologia. Então, eu vi isso quando eu era jovem, eu conheci o Moltmann, que era teologia da esperança. Depois veio a teologia da libertação, depois veio a teologia da prosperidade. Todos esses elementos, eles têm bíblicas, distorcidos ou não, uns distorcidos, outros não. Mas o que me chama a atenção é que o conselho integral, vamos usar essa palavra, o conselho de Deus é muito maior do que essas particularidades que têm se apresentado por aí. Então, eu particularmente prefiro tirar os óculos às vezes e tentar enxergar a Bíblia sem aquelas capas das teologias e diretamente como me falando ao coração, aí e sendo mais fiel aí ao que Deus me chama a fazer e o que Deus chama a igreja para fazer quando a gente ensina. E quando a gente vê isso, é maravilhoso, porque Deus tem agido com poder, Deus tem agido com muito amor, muita graça, né, através dos cristãos, pela história, apesar de nós. Irmãos, uma salva de palmas aqui para os nossos preletores. Muito obrigado. Obrigado também pelas excelentes perguntas que vocês fizeram. Vamos então agradecer a Deus e encerrarmos esse momento. Pai eterno, obrigado, porque, na verdade, o que nós queremos é ensinar todo o conselho de Deus. E o que nós queremos, Senhor, é que as nossas prioridades, as nossas dores e as nossas preocupações sejam, na verdade, as tuas dores, prioridades e preocupações. Por isso nós rogamos, Senhor, que possamos continuar pensando, refletindo sobre tudo aquilo que nós escutamos aqui. E que o nosso andar, o nosso caminhar, a nossa vida, a nossa pregação reflita de maneira fiel aquilo que tu tens na tua palavra, que tem a ver com o homem na sua totalidade. Por isso nós nos colocamos nas tuas mãos pedindo da tua misericórdia e misericórdia sobre a tua igreja nesse país. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.